noite, você que está em casa, que está nos assistindo, que a paz do Senhor também esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Bom, igreja, como o pastor disse, né? Essa palavra começou a ser gerada domingo passado, né? No culto que a pastora ministrou sobre És minha âncora. E quando Deus começou a gerar essa palavra no meu coração no domingo, eu entendi que eu precisava começar um jejum para trazer essa palavra para a igreja. E eu falei, bom, o meu próximo dia de escala é dia 25. Então vai ter uns bons dias aí para eu jejuar e eu buscar o Senhor. Mas na quarta-feira eu conversei com a pastora, eu estive um pouquinho com ela. E quando eu compartilhei um pouco com ela daquilo que Deus tinha me entregado, ela falou, não, pastora, a gente vai trocar a escala e você vai pregar nesse domingo. Porque eu creio que é nesse domingo, não é no próximo. Eu falei, amém, então tá. E como eu testemunhei, né, quem assistiu o culto quarta sabe, e quem estava aqui também sabe, que na quarta eu tive um tempinho com Deus e eu fui buscar o Senhor, né? Falei, nossa Deus, como então eu tenho que trazer essa palavra no domingo? Fala no meu coração tudo aquilo que o Senhor tem para falar, para escrever. E naquele momento que eu comecei a escrever, eu já tinha até mandado o tema para Iris, né? Para ela poder fazer o negócio do culto, né? A propaganda. E eu falei, Iris, o tema vai ser Vencendo a Orfandade. Só que ali, queridos, na hora que eu estava no meu secreto com Deus, o Senhor me deu outro tema, escravidão ou adoção. E eu fiquei assim, meu Deus, e agora eu mando para Iris e falo para ela esquecer aquilo? Mas não era. Era porque essa pregação iria se dividir em duas partes. E a parte A, eu compartilhei na quarta, que foi sobre isso, escravidão e adoção. E hoje eu vou compartilhar a parte B, que é sobre paternidade. Mas antes de começar a parte B, eu fiz um resuminho aqui daquilo que Deus falou conosco na quarta e eu queria compartilhar com você, amém? Mas eu queria te convidar, mais uma vez, fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração e orarmos juntos. Amém? Amém. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de estarmos mais uma vez na Tua presença, para aprender da Tua palavra, para sermos corrigidos, exortados, porque a Tua palavra nos ensina a andar no caminho da maneira certa, no caminho da obediência. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração possa estar aberto mais uma vez, para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar nesta noite. Que todo espírito de orfandade que possa existir no meio de nós, seja repreendido em nome de Jesus. Que todo sentimento de rejeição, de inferioridade, seja arrancado do meio da Tua igreja, Senhor. Mas que possamos ser um povo sarado, um povo curado pelo sangue de Jesus, Pai. Que nós venhamos tomar posse nesta noite da Tua paternidade, em nome de Jesus. Me usa, Senhor, eu, o pastor César e a pastora Thaisa, como instrumentos, como vaso nas Tuas mãos. Mas que toda a honra, toda a glória seja dada somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, gente, eu vou falar um pouquinho, um resuminho, tá? Aí depois você assiste o culto, você que não assistiu, que eu creio que Deus vai falar mais no seu coração. Bom, quarta-feira, nós falamos na parte A o quê? Que em qualquer momento da nossa vida, o espírito de orfandade, ele pode nos encontrar, né? Como que ele entra na nossa vida, pastor? Quando nós permitimos que essa brecha seja aberta. Isso pode acontecer de um mau relacionamento que nós temos com o nosso pai terreno, né? Com o nosso pai biológico. Né? Com o nosso pai da terra. Então, se nós tivemos algum problema de relacionamento com nossos pais, isso também interfere no nosso relacionamento com Deus, né? E isso pode acontecer por vários motivos, uma gravidez não planejada, pode ser um abandono na infância,
e tantas outras coisas, né? E eu testemunhei que eu tive os meus pais presentes na minha vida o tempo inteiro, mas quando eu perdi eles, o luto, a perda, trouxe esse sentimento de orfandade no meu coração. E mesmo sabendo que eu era filha de Deus, que eu tinha uma igreja que me amava, que eu tinha uma família que me amava, que eu tinha parentes que me amavam, eu me sentia só, eu me sentia sozinha. Esse sentimento de orfandade existia no meu coração. Mas foi aí que eu entendi que eu precisava renunciar a isso diariamente. Porque no momento em que nós recebemos a paternidade de Deus, o inimigo sempre tentará brotar esse sentimento de solidão no nosso coração. Mas se nós trazermos à memória a palavra de Deus, a verdade de Deus a nosso respeito, a palavra de Deus diz que resisti, pois, o diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Nós falamos também que esse espírito ele entra através das brechas. Que se nós não guardarmos os nossos corações, essas portas podem estar abertas e esse sentimento prevalece todo dia no nosso coração. Outra coisa, se houve frustração, que nós temos dificuldade, frustrações com os nossos pais, nós relacionamos essas frustrações na paternidade de Deus. O que mais que nós falamos? Que a orfandade, ela é como uma árvore, amém? E nessa árvore tem a raiz, e a raiz é a orfandade. Os galhos são a rejeição. E os frutos dessa árvore são as válvulas de escape, que são a prostituição, a procrastinação, perfeccionismo, compulsão, drogas, vícios, iras. Enfim, através desses frutos, nós vemos o quê? A raiz da árvore. E a orfandade, ela traz isso, porque ela quer buscar a aprovação. E muitas vezes ela busca essa válvula de escape. Mas aí estava a pergunta, o que nós queremos? Viver uma vida de escravidão, tendo essas válvulas de escape, ou uma vida de adoção, sermos reconhecidos como filhos de Deus? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o perecer é escolher uma vida de escravidão e não uma vida de adoção. Gálatas 8, do 14 ao 17 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo quais clamamos, Abba Pai. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Falamos também que por meio de Jesus nós fomos adotados por Deus como filhos de Deus. Então, por isso nós deixamos de ser órfãos. E hoje nós vamos falar sobre a parte B. O que é a parte B? A parte B que Deus me deu é como nós aceitamos essa paternidade de Deus sobre a nossa vida. Nós entendemos já na parte A que a orfandade ela traz todos esses frutos e que nós temos um caminho, uma escolha a fazer. Ou escolher o caminho da escravidão ou escolher o caminho da adoção. Amém. Nós escolhemos o caminho da adoção. Mas como eu vou viver isso? Para isso, Deus me deu alguns tópicos. Como sempre. O primeiro, e eu vou falar um pouquinho de cada um, mas o primeiro é a decisão. Eu preciso decidir abandonar a orfandade. Vencer todos os sintomas que ela causa em mim. E reconhecer o Senhor como o meu Pai. Então, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Lá no livro de João, capítulo 1. João 1, 12, 13. Diz assim: mas todos quantos receberam, aos que
creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Queridos, aqui nós temos uma palavra-chave. A decisão, ela é acompanhada do crer. Eu preciso escolher crer que Deus me adotou como filho. Eu preciso crer nessa verdade e caminhar nessa verdade. O problema é que muitas vezes nós queremos vencer as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, mas nós queremos buscar, sentir, para ver e ver, para poder viver a verdade de Deus sobre a nossa vida. Mas na verdade nós precisamos crer. E crer é manifestar a fé. Uma fé que eu não vejo, que eu não sinto, mas que eu decido crer. Cabe a nós decidir deixar Deus ser o nosso Pai. Essa decisão de ser filha é uma decisão diária, que precisa ser acompanhada diariamente pelo Espírito Santo. Eu testemunhei para vocês que eu tinha esse sentimento de solidão, de se sentir sozinha. E um dia, depois que eu havia perdido os meus pais, eu estava lavando a louça e eu estava com esse sentimento no meu coração de orfandade. E naquele momento, o Espírito Santo me tocou e eu senti no meu coração Deus falar comigo ali, que eu não era órfã, que eu era filha de Deus. E que eu não estava sozinha, que eu tinha o Espírito Santo. E naquele momento eu até testemunhei, né, que eu trouxe esse louvor, a Simone cantou sobre o Espírito Santo, que fala que Ele é o nosso Consolador, é Ele que enxuga as nossas lágrimas, é Ele que leva as nossas orações até o Pai. E naquele momento eu me senti confortada por Deus. Mas em cada momento, queridos, da minha vida, por exemplo, tá? Para que você entenda, um aniversário, uma data comemorativa, um Natal, algo que eu fazia em família, aquele sentimento de orfandade voltava a reinar no meu coração. Porque eu falava assim, meu Deus, como eu vou fazer agora sem os meus pais? Mas naquele momento, o Espírito Santo, mais uma vez, trazia a minha memória, que eu não era órfã, mas que eu era filha de Deus. E que os meus pais estavam guardados no Senhor. E que eu precisava era caminhar. Então, às vezes, a sua orfandade, o sentimento de orfandade que reina na sua vida, não é da perda dos seus pais, mas é da falta de nunca ter tido eles presentes. De ter perdido seu pai ou sua mãe muito cedo, ou de não ter os conhecidos, ter passado pelo processo de adoção mesmo, de ser criado por uma outra pessoa, de ser criado pela avó, e isso gerou feridas. E muitas vezes nós até falamos, não, pastora, a minha avó foi muito mais mãe do que a minha mãe, o meu avô foi muito mais pai do que meu pai, e a presença dele já me bastou. Mas nessa noite eu quero te dizer que a presença do Senhor tem que nos bastar. A cura do Senhor tem que reinar no nosso coração. E nós precisamos vencer, sim, esse sentimento de orfandade, esse sentimento de rejeição. Porque você é, sim, escolhido do Senhor. E muitas vezes a criança, ela cresce com o sentimento de que ela foi rejeitada. Que ela é um erro. Por quê? Porque a minha mãe, pastora, não tinha condições para ter eu. Porque o meu pai abandonou a minha mãe. Tantas outras histórias que nós ouvimos. Mas eu quero te encorajar hoje a deixar o seu passado aos pés de Jesus. A deixar o seu passado nas mãos do Senhor. E escolher, decidir, crer que o Pai te adotou. E que por isso você não é mais órfão. Mas você é filho de Deus. E todos os dias o inimigo vai querer trazer essa distorção da nossa verdadeira identidade, a fim de nos fazer desistir da paternidade. Mas o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso amigo.
Ele é aquele que intercede por nós, que leva as nossas orações a Deus. Então, por isso, todos os dias eu preciso decidir, viver e aceitar a paternidade de Deus sobre a minha vida. Eu preciso decidir caminhar nessa aceitação de filha. Permitir que Deus me cure. Que essa cura aconteça de dentro para fora. Há um versículo que diz muito, há um versículo que eu gosto muito, que diz assim, que o Senhor levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E no momento que o Senhor estava falando comigo sobre decisão, eu me lembrei disso. Por quê? Todo sentimento de orfandade, toda raiz de orfandade, Jesus venceu na cruz. E pelas suas pisaduras, pelo sacrifício de ter morrido em nosso lugar, de ter nos salvado, naquela cruz, nós fomos sarados. Nós fomos sarados. O problema é que muitas vezes nós insistimos em viver uma orfandade que Jesus já nos sarou. Nós não permitimos que o Senhor toque na nossa ferida mais profunda. Só que essa ferida, se ela não for tratada, ela te atrapalha de manifestar o amor do Pai com os seus filhos. Hoje, você pode não ter filhos, mas se você não permitir que Deus cure isso no teu coração, te liberte verdadeiramente de toda mágoa, de todo rancor, de toda orfandade. Se você não for curado, você levará isso para a tua geração. Então, igreja, nós precisamos decidir ser curados pelo Senhor. Nós precisamos reconhecer que nós temos falha, que nós temos um coração às vezes peludinho, mas que Jesus pode curar. É decisão, eu preciso permitir a cura de Deus em mim. E as Escrituras me ensinam que nele, que em Jesus eu sou sarada. Você é precioso demais para Deus, amém? Então nunca se esqueça disso. A palavra de Deus, lá em Isaías 49:15, diz assim, ó. Outro versículo muito lindo e que você guarde no seu coração. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, que todas as vezes que o inimigo tentar lançar sentimento de orfandade na tua mente e no teu coração, você traga à memória estas palavras, esse versículo. Isaías 49:15 diz assim: pode uma mulher esquecer do filho do peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Querido, como é importante permitir a cura. Sabe por quê? Porque nesse versículo mostra como eu e você somos preciosos demais para Deus. E mais uma vez eu quero ressaltar algo aqui. Você não é um erro. Você não é um erro. Deus te planejou, Deus te projetou. Você é projeto de Deus. Você faz parte do plano de Deus. Você é escolhido de Deus. E ainda que seus pais lá atrás te magoaram, te entristeceram, te abandonaram, o Senhor te diz que ainda que isso viesse a acontecer, Ele não se esqueceu de ti. Ele te tem cravado na palma das suas mãos. Você tem noção disso? Você tem noção de quanto você é precioso, preciosa demais para Deus? Por isso nós precisamos deixar que Ele nessa noite nos cure desse sentimento. Nós precisamos permitir que Ele nos cure de dentro para fora. Ele não se esqueceu de você.
Nunca, desde o ventre, Ele te projetou. Fica firme, que as coisas vão apertar só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, mas é para que a libertação aconteça na nossa vida nessa noite. Porque eu creio que Deus vai fazer muita coisa hoje aqui, amém? Vai lá, Salmo 32, 5. Viver uma vida de perdão. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou de sequidão e de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Bom, queridos, o perdão. Sabe, quando Deus começou a falar comigo sobre a orfandade, eu entendi que precisava existir o perdão. E eu confesso que no momento em que Deus falou comigo sobre perdão, eu falei, nossa, meu Deus, eu acho que então nós temos que orar com a igreja, liberando perdão, né? Para quem nos abandonou, para quem nos feriu, para quem nos, né, criou essa raiz de orfandade no nosso coração. E aí eu fui buscar o Senhor. Queridos, quando eu cheguei na presença de Deus, que Deus me levou nesse versículo, eu fiquei chocada. Por quê? Porque aqui não tem a ver com o pedir perdão para o outro, mas confessarmos os nossos pecados diante de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós usamos da nossa dor como muleta para se fazer de vítima diante do Senhor e diante das pessoas. Nós não vivemos as coisas novas que Deus tem para o outro, que Deus tem para nós, porque nós jogamos a culpa no outro, no que o outro fez para mim. Eu estou na prostituição porque o meu pai me abandonou. Não porque eu escolhi, pastora, mas porque você mesmo disse que a raiz disso é a orfandade. Olha, eu caí nas drogas porque eu não tinha pai, não tinha mãe, eles morreram quando eu era pequeno. Ah, eu sou irado porque o meu pai, ele nunca foi um pai presente, ele batia na minha mãe. Nós sempre buscamos justificativas para a nossa dor. Nós sempre buscamos se colocar como vítima, como uma forma de nos proteger, de sermos julgados por Deus. Só que aqui, o salmista nos mostra o quê? Que enquanto ele escondeu o pecado dele, enquanto ele ocultou, ele se definhava. Sabe? Era pesado para ele, era difícil para ele. Mas no momento que ele se achega diante de Deus, e que ele confessa os seus pecados a Deus, querido, então, tudo muda. Tudo muda na história dele. Nós precisamos escolher viver uma vida de perdão. Mas não é uma vida de perdão de hipocrisia. Aonde eu faço na frente dos outros para mostrar que eu sou um cristão que perdoo. Mas de nada adianta, porque Deus conhece as intenções do nosso coração. E Deus sabe verdadeiramente se nós estamos vivendo um perdão genuíno ou da boca para fora. E se nós queremos vencer a orfandade, se nós queremos viver a paternidade de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos viver um perdão
que agrade o coração de Deus. E esse perdão não tem a ver só com o meu próximo, mas tem a ver comigo principalmente. Em pedir perdão a Deus, de fazer da minha dor uma muleta para me colocar como vítima e justificar os meus frutos errados por conta do passado, daquilo que fizeram contra mim, que fizeram para mim. Chega, igreja. Chega. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Nós precisamos nos achegar a Deus, mas com o coração disposto a confessar os nossos pecados. E liberar o perdão de coração. De todo o coração. Como Jesus nos ensina. Quantas vezes já foi pregado sobre perdão aqui? O que é um perdão que agrada o coração de Deus? Quantas vezes temos que perdoar o nosso irmão? Quantas vezes temos que perdoar aquele que nos ofendeu? Sabe, esses dias eu tive o privilégio de assistir 3 pregações da pastora Tânia Tereza, que fala muito sobre cura e libertação. E no momento que eu estava assistindo, Deus falou muitas coisas comigo que tem a ver com essa palavra. E a pastora Tânia, vai lá, no livro de Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler do 1 ao 6. Diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurves, e nelas não a servirá, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Bom, entendendo um pouquinho sobre isso, aqui o que Deus está falando? Que as maldições hereditárias, elas acompanham até a 3ª e a 4ª geração, né? Passado de pai para filho. Mas a misericórdia do Senhor, a benevolência do Senhor, ela nos alcança até 1000 gerações. Olha que lindo, né? E aí o que essa pastora estava falando? Que há uma grande diferença, né? Sobre ter uma vida em abundância, né? E não ter. E ela disse assim que muitas vezes tragédias acontecem, enfim, muitas enfermidades que vêm passando de geração em geração, e às vezes a pessoa está na igreja, está firme nos caminhos do Senhor, mas aquilo não é quebrado na vida dela. E ela disse assim: por que isso não é quebrado? Ah, mas o meu pai é pastor, o meu avô era pastor. Porque muitas vezes nós ocultamos os nossos pecados. Nós precisamos confessar o Senhor como o nosso Senhor e Salvador Jesus, mas nós também precisamos confessar uns aos outros os nossos pecados, para que sejam perdoados. Por quê? Porque eu não posso passar por cima de um pecado oculto, como se ele nunca tivesse existido, e bola para frente. A Bíblia me ensina que eu preciso trazer para a luz aquilo que está oculto, porque o pecado oculto, ele cresce e ele gera destruição. Mas o pecado que é trazido para a luz, ele perde as forças. E há libertação. E por que eu estou falando isso? Porque se nós não confessarmos os nossos pecados hoje, aceitarmos o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador, entregar a nossa vida para Ele, a orfandade que existe de geração em geração e que tem acompanhado até a nossa geração, ela continuará nas próximas gerações. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, pedirmos perdão
de todo o coração a Deus e falar: Senhor, eu abro o meu coração, de todo o meu coração, eu quero pedir perdão, eu quero confessar, eu tenho esse sentimento de orfandade, eu tenho essa raiz de orfandade. Me limpa, me purifica. Então, a nossa raiz, ela não será mais de orfandade, mas a nossa raiz será no Senhor. E os nossos frutos, nós manifestaremos o fruto do Espírito. Quais são eles? O amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, o domínio próprio, a mansidão. E por que nós, igreja, não temos manifestado o fruto do Espírito? Porque nós ainda temos o quê? Uma raiz que não está enraizada na palavra, enraizada no Senhor. Mas tem estado enraizada em quê? Em maldições que tem trazido de geração em geração. E eu quero te falar outra coisa. Se o seu pai, a sua mãe te rejeitou, não é porque eles não só te amavam, não te amavam e por isso eles te rejeitaram. Talvez eles não tinham o Senhor. Talvez eles até tinham o Senhor, mas eles não sabiam amar no amor de Deus. Eles amaram você no amor deles. E nós como mães, nós sabemos, nós que somos pais, nós sabemos que se nós amarmos os nossos filhos da nossa maneira, nós criaremos filhos ingratos e mimados. Mas se nós aprendermos com Deus a amarmos eles com o amor de Deus, então nós criaremos filhos maduros. Então, às vezes, não é que foi um abandono que gerou uma orfandade. Não foi porque o pai não foi presente. Às vezes foi porque o pai amou demais, mas não do jeito do Senhor. E te fez ser um filho mimado. Um filho imaturo. Um filho que quer as coisas do seu jeito. Hoje eu vivi isso. A minha filha é uma bênção. Glória a Deus por isso. Mas hoje nós fomos almoçar na minha cunhada. E uma outra cunhada minha prometeu dar um ovinho para ela. Um brinquedinho. E essa minha cunhada não mora aqui, ela mora em Pinhal. E ela conversou com a TT no telefone. E ela disse assim: eu quero o brinquedinho agora. Traz para mim. Aí a minha cunhada ia sair lá de Pinhal para vir aqui trazer o brinquedo. E a gente ia vir para o culto. E eu disse para ela: não. Amanhã a tia vai vir. Amanhã a tia traz seu brinquedo, mas eu quero agora. E ela começou a chorar. Eu quero agora. Agora eu quero o meu ovo. Eu falei: você não quer agora. E se você teimar que você quer, eu vou falar para sua tia dar o seu ovo para outra criança, que seja mais grata. Porque eu não vou te criar ingrata. A sua tia não tem que vir aqui para trazer o seu ovinho, porque você quer agora. E outra, você nem vai estar aqui para esperar ela, a gente vai para o culto. Então, às vezes, igreja, nós amamos tanto os nossos filhos, de uma forma errada, que a gente acaba passando a mão na cabeça. E isso também atrapalha o crescimento e o amadurecimento deles. Principalmente espiritualmente. Mas, se você passou, às vezes você não teve um pai que te deu demais e que te deixou imaturo porque ele te deu demais. Às vezes realmente, você que está me assistindo, seja uma pessoa que realmente os seus pais te abandonaram. Você não teve a presença de um pai, e você hoje tem dificuldade de se relacionar com Deus, porque você vê que o seu pai tem preferência por outro filho do que por você, ou você faz parte de um filho fora do casamento, e isso te gerou esse sentimento de orfandade. Mas eu quero te encorajar hoje a confessar os seus pecados a Deus, e entregar a sua dor, a sua orfandade, a sua rejeição no Senhor. E decidir liberar esse perdão. E pedir perdão a Deus. De você ter sido escravo até hoje desse sentimento. Nós precisamos, igreja, hoje, aprender a liberar um perdão que agrada o coração de Deus.
E não mais colocar a culpa dessa orfandade nos nossos pais. Ou nas pessoas que nos criaram. Mas lançar a Deus esse sentimento e falar: Senhor, se a minha raiz até hoje foi firmada num espírito maligno de orfandade que tem acompanhado a minha geração, de pai aos filhos, hoje eu confesso os meus pecados e eu coloco as minhas raízes no Senhor, na tua palavra, para viver o que o Senhor tem para mim. Por quê? Hoje eu não tenho mais o meu pai e a minha mãe para pedir perdão. E agora? Como eles não estão mais aqui, eu não vou ser filha de Deus? Eu não vou tomar posse dessa identidade de Deus? Não, lógico que eu vou. Por quê? Porque o primeiro perdão a ser liberado, querido, é nosso para com Deus. Porque em todo tempo, desde quando nós fomos formados no ventre da nossa mãe, Ele já era o nosso Pai. Só que a única coisa que nos distanciou disso foi nós reconhecermos que Ele sempre foi o nosso Pai. A dificuldade em lançar a paternidade que tem que ser em Deus, em homens e pessoas. Ainda que o seu pai e a sua mãe viessem a se esquecer de ti, eu todavia não me esquecerei de ti. Enquanto eu oculto a minha dor e me refugio na orfandade para me proteger da dor, da decepção, eu definho. Mas no momento em que eu confesso, eu recebo o perdão. O perdão, ele abre portas, mas ele também fecha portas. Talvez você se pergunte assim: eu tenho que confessar meus pecados, sendo que na verdade os meus pais foram quem pecaram contra mim. Não importa quem pecou. A diferença está na intenção do seu coração, em escolher viver uma vida de perdão. Só Deus conhece o seu coração, e só Ele tem o poder de limpar as tuas transgressões. Se o teu pai e a tua mãe não te deram o amor que você precisava, Deus tem o suficiente para te dar. Por isso, decida hoje andar no caminho de perdão. O perdão, ele abre e ele fecha portas. Como o pastor disse, o que é ligado na terra, será ligado no céu. O que é desligado na terra, será desligado no céu. E hoje nós precisamos, igreja, desligar aqui, para que seja desligado no céu todo sentimento de orfandade. E ligar hoje que nós aceitamos a paternidade de Deus, que ela nunca foi tirada de nós. Nós só andamos longe dela, mas ela nunca foi tirada de nós. Que eu e você possa decidir hoje quebrar toda a maldição hereditária que foi passada de geração em geração, para que só o Senhor marque a nossa geração. Amém? Eu queria chamar o pastor César e a pastora Thaís aqui, porque eu creio que tem algo específico que Deus fará através da vida deles. E já aproveitando, eu queria falar com vocês uma coisa muito séria, que é sobre o 30 semanas. Lembra que eu falei para vocês que é diário isso? Que toda vez o inimigo vai tentar colocar no nosso coração esse sentimento de orfandade. Então nós precisamos diariamente romper isso e fazer mesmo, crer de todo o coração a paternidade de Deus sobre a nossa vida. E o 30, ele vai te ajudar também a trabalhar isso, a curar, a viver essa cura mais profunda. Então, eu creio que o ano que vem vai ter uma nova turma. Eu creio não, vai ter. Então, se você não fez ainda, eu sei que é 30 semanas, é puxado. Mas, querido, quando nós queremos viver algo novo, nós pagamos o preço para viver isso. É melhor você fazer 30 semanas e deixar Deus te curar de dentro para fora, do que você viver 30 anos do jeito que está.
definhando, preso num sentimento que o inimigo tem lançado na tua mente e no teu coração. Então eu faço esse convite para você. Que você, no final do culto, procure a Ediralda, não sei se ela está aí, mas procure ela, ou Ride, e dê seu nome. Amém? Amém. Fica aqui, pastora. Eu disse que eu creio que essa é uma noite que Deus está nos dando mais uma chance de despertar. Porque muito o Senhor já tem falado conosco nesse altar, não é mesmo? Em cada culto, o Senhor tem escancarado. Porque o tipo de relacionamento que Deus gosta de ter com os seus filhos é um relacionamento em verdade, em transparência. E o Senhor tem se relacionado comigo, com você, com muita verdade, com muita transparência. Por isso tão necessário nós também decidirmos nos relacionar com Ele com a mesma verdade, com a mesma transparência. Sabe, quando a pastora começou ali contar aquilo que estava borbulhando no coração dela, eu tinha tido uma experiência nos 30, né? A gente teve o retiro dos 30 no sábado passado, né? Retrasado. E teve uma atividade lá naquele sábado. E naquela atividade as pessoas tinham que chegar em alguém de confiança, né? Para poder contar algumas coisas. E ali, num dos momentos que alguma pessoa veio até mim para poder compartilhar algo, o Senhor me deu uma experiência linda, linda, linda. E eu comecei a entender algumas coisas, né? Por que às vezes a igreja patina tanto? A igreja, quando eu falo, eu estou falando de filhos e filhas de Deus. E logo que Deus trouxe algo ao meu coração, imediatamente o Senhor usou a vida da Ediralda também para trazer aquela confirmação daquilo que Deus estava trazendo. Eu quero dizer para você que engano é a gente achar que a orfandade é algo difícil de ser resolvido. Nós precisamos, sabe, quebrar esse conceito tão errado. Um conceito que não veio do Espírito Santo, mas é um conceito que vem do próprio inimigo, da nossa alma, de acreditarmos uma baita mentira dessa, que a orfandade pode ser um problema muito difícil de ser resolvido. O quanto, na verdade, se nós olharmos para a Bíblia, nós vemos que uma das coisas que Jesus fez naquela cruz, uma das primeiras coisas que Jesus fez questão de resolver naquela cruz foi a orfandade. Mas por que mesmo Jesus subindo naquela cruz, para resolver todo, diga todo o problema da orfandade, a igreja continua patinando na orfandade? Há uma resposta para isso. Sabe o que acontece, igreja? Em que, na verdade, quando nós não permitimos, como a pastora disse aqui, essa cura, esse trabalhar de Deus sobre as nossas feridas, e eu já preguei isso, nem sei quantas vezes, nós deixamos a condição de vítima e nos tornamos causadores. Todas as vezes que eu e você não permitimos a cura, o trabalhar de Deus, a paternidade de Deus, de fato reinar em nós e através de nós, nós deixamos a condição de vítima e nos tornamos causadores. E isso é um problema. Não é a orfandade que é um problema. Porque na verdade Jesus já resolveu a orfandade. Mas se tornar um causador de dor, se tornar um causador de sofrimento, isso pode ser um grande problema para você. Por quê, pastora? Porque eu quero dizer para você que Deus, não se choque com isso, gente, mas essa é a verdade. Deus não tem parte com aqueles que causam dor e sofrimento
naqueles que estão ao seu redor. Deus não tem parte com aqueles que retêm amor e perdão, porque Ele já nos deu amor e perdão. Isso é um problema. O problema não está na orfandade. O problema não está naquilo que você passou. O problema não está na rejeição. O problema está no que você vai fazer com aquilo que você passou. É em você se tornar um causador. Deus não tem parte com um causador. Eu quero te provar isso na Bíblia. Mateus capítulo 18, versículo 21. A partir do versículo 21, diz assim. Está lá? Mateus 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o e dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim, igreja, ouça isso, assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Deus não tem parte com os causadores. Sabe, como eu disse, eu deixei para testemunhar no final desse culto, porque eu entendi que esse testemunho encaixaria perfeitamente nesse culto. Por isso que eu pedi para a pastora: vamos fazer este domingo, né? Eu passei algumas coisas essa semana, e ali eu estava conversando com a Raquel. Raquel, está aí? Tá. E ela disse algo que é exatamente aquilo que Deus estava mostrando, já estava ministrando no meu coração. Sabe, igreja, infelizmente, a humanidade não está acostumada a receber amor de Deus. Sabe por quê? Por culpa da própria igreja. Por culpa dos filhos de Deus, da falta de posição dos filhos de Deus. Por culpa de muitos filhos de Deus não manifestar o mesmo amor que tem recebido do Pai. Por quê? Porque insistem em pôr os seus próprios interesses acima do reino. Sabe por que a orfandade não é vencida, mesmo já sendo vencida por Jesus?
na vida de muitos filhos de Deus. Porque tem muitos filhos de Deus que insistem em pôr os seus próprios interesses acima do reino. Porque tem muitos filhos de Deus que põem os seus próprios interesses acima da vontade de Deus. Acima daquilo que Deus nos mandou fazer. E é por isso que tudo fica parado. Quando verdadeiramente nós passamos a decidir pôr a vontade dEle acima dos nossos próprios interesses, a orfandade vai ser vencida e nós viveremos coisas extraordinárias. Nós começaremos a viver aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o novo de Deus, a novidade que só Deus tem preparado para nós, um futuro de paz e não de mal. Porque todo filho que decide pôr o reino, pôr a vontade de Deus acima dos seus próprios interesses, desfruta do melhor de Deus. E qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Que tenhamos os mesmos sentimentos que o Pai, o mesmo caráter que o Pai, porque se somos filhos, precisamos ser parecidos com o Pai. Mas a igreja quer pular processo. E é por isso que a humanidade, aqueles que estão lá fora, não estão conseguindo receber amor de Deus. Por isso que está tão difícil falar de Jesus para os de fora. Sabe por quê? Porque a igreja não está cumprindo o seu papel. E eu vivi isso exatamente essa semana, na quarta-feira. Vocês sabem que eu sofri um acidente. Eu acho que eu nunca passei por uma coisa dessa. Não foi qualquer acidente não, igreja. Eu estou de pé pela graça e a misericórdia de Deus, a glória é toda dele. Eu estava subindo uma rua na minha preferencial. Graças a Deus eu não estava correndo. E do nada, um carro entra na minha frente. Porque a motorista literalmente não para. Ela passa reto. E eu estava caminhando. E eu levei um susto. Quando eu vi aquele carro atravessando na minha frente. A única coisa que me veio ali na hora foi clamar o sangue de Jesus. Eu segurei na direção e falei, Senhor. E eu senti algo diferente mesmo. Era como se Deus colocasse as mãos sobre as minhas mãos, os pés sobre os meus pés. Porque eu comecei a frear com uma força que eu não saberia fazer. E eu fui freando e clamando o Senhor, porque eu sabia que se batesse da forma como eu estava vendo, não ia ser legal. Na verdade, eu achei ali naquele momento que eu ia me machucar. Então eu clamei o Senhor e falei, minha vida está na mão dele. E foi uma batida. A batida foi tão grande que as pessoas que estavam ali ouviram. Foi um impacto muito grande, né? E graças a Deus não aconteceu absolutamente nada comigo, nada com a moça. Mas eu me lembro quando eu saí do carro, eu fui tentar pôr a minha perna direita no chão. E doeu muito ali na hora, porque eu acho que eu pus muita força, né? Então eu entendi que eu tinha que ficar, porque eu não sabia o que tinha acontecido, né? E essa moça veio até a mim. E ela veio totalmente assim, nervosa, ela estava muito... E a única coisa que saiu da minha boca naquele momento foi, moça, o que você fez? E ela muito nervosa. A primeira coisa que ela fez foi, você tem seguro? Porque eu não tenho dinheiro para te pagar. Porque a minha vida está destruída. Porque eu estou passando por isso. E começou a falar. E eu ouvindo ela falando. E quando ela acabou de falar, é claro, era uma mulher que até então só levou pedrada. Então, claro, quando ela desceu do carro, o que ela estava esperando receber de mim? Pedrada. Essa mulher vai acabar comigo agora. Olha o que eu fiz. Nossa. Ela vai exigir os direitos todos que ela tem, enfim. Ela veio convicta que ela iria enfrentar isso. E eu estava assim, né? E eu virei para ela e falei assim, eu só quero que você fique calma. Porque eu não vou te prejudicar. Eu não vou te prejudicar. Eu não estou aqui para te prejudicar.
E nisso pareceu muita gente, era tanta gente, que na verdade eu nem lembro de muita gente que o pastor fala que estava lá, gente, eu nem vi, de nervoso que eu estava. E aí muita gente chegava em mim, não eram os irmãos em Cristo não, outras pessoas que eu nunca vi na vida e falava assim, escuta, a senhora precisa chamar a polícia, não tira o carro, hein, porque senão a senhora vai perder os direitos, enfim, muito brava porque, né, por conta que a moça fez e tal. E eu falava para o pessoal, gente, calma, eu não sei se eu vou chamar a polícia, porque eu não posso prejudicar a moça. E o pessoal olhava para mim como se eu fosse uma louca. E de repente, uma outra moça num carro, que eu nunca vi, gente, eu nunca vi na vida essa moça, dirigindo outro carro. Ela para e começa a gritar. Porque o trânsito de São João da Boa Vista é uma porcaria. Eu sou de São Paulo. É uma barbaridade que acontece aqui. E gritando. Aí eu olho com ela, nesse tom, gente. Moça, pelo amor de Deus, fica calma. Eu já conversei com ela, eu não vou prejudicar ela. Eu achei que a mulher tinha entendido. Eles não vão acreditar, gente, parecia coisa de pegadinha. Eu nunca na vida passei um negócio desse, gente. De verdade. Quando eu vi a moça estacionou o carro, desceu do carro e começou a bater na outra. Mas não é bater qualquer coisinha não, gente. Mas ela bateu tanto. Aí eu comecei a tremer. Eu falei, eu não estou acreditando. Nem eu estou brava com a moça. E ela começou a bater. Você é isso, você é uma irresponsável, passou na frente. Enfim, bater, mas bater. E eu não podia sair por causa da minha perna, né? Eu fiquei tão nervosa nisso, a Ana. Eu tinha um compromisso com ela, né? Naquela tarde. E a Ana, eu acabei falando não dá, porque eu bati o carro e ela foi para lá. Nisso a Ana chega, Ana Cordeiro, ela me abraça e fala, tudo bem, pastor? E a mulher batendo na outra. A única coisa que eu falei para a Ana, de nervoso, me deu uma tontura ali, porque eu fiquei mais nervosa com a outra apanhando do que o meu carro daquele jeito. E eu virei para a Ana e falei assim, eu acho que eu vou desmaiar. O que me deu tontura, gente. Eu fiquei tão nervosa, eu falei só isso. Porque eu falei, pelo menos estou garantida, se eu cair, ela vai me segurar. Eu só falei isso, eu acho que eu vou desmaiar. Não, pastora, você não vai desmaiar. E sei lá o que aconteceu, que ela me levou para outro lugar, ela me levou para uma casa do lado, me deu uma água. Enfim, aquilo me deixou muito tensa. Eu voltei, o policial veio falar comigo. Aí eu contei para o policial o que tinha acontecido e falei para o policial, né, um dos que vieram conversar comigo, mas é que, olha, aconteceu isso, mas por favor, eu só não queria prejudicar ela, porque eu acho que ela está passando muitas coisas. E ele falou assim, não, eu entendo, não tem problema, mas a senhora precisa fazer o BO, porque o BO é uma precaução para você. Infelizmente, nem todo mundo é assim. Vai que essa moça lá na frente age até de má fé com você. Então a senhora faz sim o BO. Mas a senhora não vai exigir nada dela. Então tá bom. Aí fez BO, tudo, tal, né? Eu até descobri, não sei quem contou para mim, o pastor nem sabe, tá, gente? Mas disse que ele chegou, não sei, acho que foi na Vitória. Cadê a Vi? Foi na Vitória e falou assim, Vitória, segura a pastora aí, porque do jeito que ela é capaz dela falar que foi ela que bateu o carro. Eu falei, não acredito que ele fez isso. Ai, só Jesus, né? Eu nem sabia disso, a Vitória me contou hoje. Aí tá, passou, fizemos o BO e tal. Eu falei, Senhor, não posso ir embora daqui, né? E sentei no banquinho ali. Aí falei, Ana, por favor, chama aquela moça. Ela não pode ir embora, eu preciso conversar com ela, porque eu estava com muita dor na perna. A moça chega, senta do meu lado, estava a Vi aqui. E eu só falei para ela assim, posso te dar um abraço? Gente, essa mulher desmontou. Eu não estou acreditando, ela começava a falar. Eu não acredito que mesmo diante de tudo que eu passar, mesmo diante de tudo que aconteceu, você está fazendo isso comigo. Meu marido acabou de me deixar.
tenho um filho de 3 anos. Eu não sei onde ele vai ficar amanhã. Ela começou a contar a vida dela. E eu disse para ela, mas eu posso te dizer algo. Que Deus te trouxe aqui para te dizer, você está tão distraída. Você está tão obstinada com as preocupações que você se esqueceu que alguém poderia te ajudar. Há um Deus que pode te ajudar. Você não é sozinha. Pensa uma mulher que tinha mais vontade de nada. E ali eu falei, Vi, eu dei trabalho para a Ana e para a Vitória. Anota o telefone dela, por favor. Anota o endereço também. Eu vou na sua casa. Mas a senhora vai cuidar de mim mesmo? Eu falei, eu estou te prometendo que eu vou. Muito obrigada, porque eu estou precisando de tratamento psicológico. Aí orei com ela. Aí ela foi embora. Aí hoje fui eu, a Vitória e a Ana que estava lá e o Gabriel, né, que estava ali comigo. Gente, vocês não têm noção da experiência que a gente passou ali. Quando eu entrei, sabe quando aquela sensação que ela estava feliz, mas ao mesmo tempo com 2 pés atrás, tipo assim, será que essa mulher não vai pedir medo para me pagar o carro dela? E a gente chegou e eu comecei a conversar com ela. E de repente a gente levantou um clamor naquela sala. Meu Deus. E aquela mulher começou a chorar. E ela começou a falar tanta coisa, que coisa boa, de uma coisa tão ruim que está acontecendo de novo na minha vida. Eu não estou acreditando que está acontecendo essa coisa boa para mim. E eu convidei ela para estar no culto amanhã. Ela prometeu que amanhã ela vai vir no culto de mulheres. E ela falou, vai trazer até uma amiga. E quando a gente estava saindo, eu deixei uma cesta básica lá, né, da nossa igreja, com leite que a Clícia preparou com todo o amor. E aí, ela falou para o Gabriel, né? Gente, eu quero o Deus de vocês. É isso, Gabriel? Gente, eu quero o Deus de vocês. Talvez você possa estar aí falando assim, mas a pastora deixou passar porque ela tem seguro. Eu não tenho seguro. Mas eu entendo que a salvação tem que dar mais valor do que qualquer bem material. Sabe por que tem muita gente que não está vencendo a orfandade? Porque os seus próprios interesses vêm na frente. Porque não faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus, para mim e para você, é manifestar amor para aqueles que estão ao nosso redor. Porque eu sei que se eu manifestar o reino acima dos meus problemas, acima da minha dor, acima das minhas dificuldades, quem vai cuidar dos meus problemas, quem vai suprir as minhas dificuldades, quem vai fazer todas as coisas é o Senhor. Então, quando eu olhei para o meu carro, eu sabia que Deus vai cuidar. Do carro Deus vai cuidar. Mas daquela mulher, quem tinha que cuidar sou eu, porque eu sou igreja, sou eu. Aquilo cabe a mim fazer. Aquilo cabe a mim fazer. O que a igreja está fazendo? A igreja está cuidando daquilo que Deus deveria cuidar. E deixando de fazer aquilo que você deveria fazer. Porque está escrito que nós deveríamos buscar o reino para que as outras coisas sejam o quê? Acrescentadas por Deus, cuidadas por Deus, providas por Deus. Sabe o que acontece? O que essa mulher do carro que eu nunca vi na vida. Já pensou que loucura? E Deus queria me mostrar isso. Pensa numa pessoa que não tem nada a ver. Desce do carro. Porque o ser humano está assim, gente. E começa a bater na outra. Pensa. Agora, quantos cristãos estão tendo a atitude dessa moça do carro? No lugar de trazer o ministério da reconciliação,
estão ferindo, estão batendo, estão causando. Por isso a glória não vem. Por isso o mundo tem tanta dificuldade de receber amor. Por isso que o mundo está tendo tanta dificuldade de reconhecer a paternidade de Deus. Porque a igreja não manifesta a paternidade de Deus. Gente, nós vamos despertar. Deus cuida de nós, Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida, para a tua casa. Mas Deus só vai fazer se você fazer aquilo que Ele manda você fazer. Para ter parte com Deus, é necessário manifestar amor e perdão. Caso contrário, nós não teremos parte com Deus. Você vai poder até chamar quando Jesus voltar: Senhor, Senhor! E para muitos o Senhor vai falar: eu não te conheço. Você não tem parte comigo. Porque, Senhor, eu fui nos cultos, todos os cultos. Sabe por que você não tem parte comigo, filho? Porque você não perdoa. Porque você não ama. Porque na sua vida é dente por dente, olho por olho. Porque você insiste em andar na sua própria justiça. Porque eu tenho te amado, eu tenho te perdoado, mas você tem retido tudo aquilo que eu tenho te entregado. O que a gente está fazendo? Pensa, gente. Algo que deveria ser comum. Aquela mulher ficou... Ela estava... É que vocês não estavam ali com a gente, né, Vitória? Gente, pensa uma mulher que parecia que a gente era um ser de outro planeta. Nós somos de outro reino mesmo. E a gente ia embora, e ela falando, enxugava a lágrima e ela falando. Gente, ela fazia assim, né, na garagem. Nossa, eu estou tão leve. Nossa, estou tão leve. Meu Deus. Um carro perto de uma salvação, pelo amor de Deus. Às vezes você está retendo salvação na vida dos seus, naqueles que estão ao seu redor, por pouca coisa. E aí eu quero terminar falando o seguinte, que Deus pediu para mim anotar, tão tremenda essa palavra que a pastora entregou para nós. E é verdade, pastora, e isso é do Espírito. A culpa não são seus pais, e nem ninguém. A culpa é nossa. E só nossa. Sabe por quê? Porque o Senhor tem nos amado. Porque o Senhor venceu a orfandade. A culpa é nossa. De não permitir a paternidade. Naquele momento, eu tinha duas escolhas. Podia me irar, falar que ela era uma irresponsável, que ela era uma louca, que ela podia ter me matado, e se meu filho estivesse no carro? Vou dizer: moça, vai ficar tudo bem. Deus é bom. E deixar que a glória do Senhor se manifeste. Está entendendo, querido? Sabe qual é o problema? É porque a vontade de Deus, o reino de Deus tem ficado como o último plano na vida dos cristãos. Porque os cristãos estão muito ligados a eles mesmos. Quer vencer a orfandade? Decida sair da vitimação e se torne um grande abençoador. Você vai viver a paternidade de Deus sobre a tua vida de forma além das medidas. Sabe por quê? Porque Ele mesmo é galardoador daqueles que o buscam. Faz a sua parte, igreja. Faz a sua parte. Eu saí tão feliz hoje. Ganhei meu dia, gente. Ganhei meu dia. E vi aquela mulher. Para a glória do Senhor. E aí a pastora sentiu no coração, deu o pastor fazer uma oração, né?
e nos 30 Deus tinha falado isso para mim. Olha que coisa tremenda. Então eu vou fazer uma oração, depois o pastor vai fazer outra. A minha oração que eu vou fazer para a igreja é exatamente isso que a pastora falou, de pedir perdão. Perdão por nós. Por nós. Porque a culpa de ainda nos sentirmos órfãos é nossa. Só nós. E nós precisamos hoje pedir perdão. E depois que a gente pedir perdão, o pastor vai orar, recebendo a paternidade. Amém? Está pronta para isso, gente? E nós viveremos coisas maiores e melhores. Fica de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É fácil a gente querer ser filho e não manifestar as mesmas características do pai. Não há como. Não é mesmo? Pode apagar a luz para mim? Decida hoje. Decida hoje. Passar pelo processo do perdão. Não de qualquer perdão, mas de um perdão verdadeiro, genuíno. Sabe? Esse perdão que Deus tanto tem insistido com a sua igreja, a qual a igreja tanto precisa passar, não tem a ver com o seu irmão, não tem a ver com o seu próximo, mas é um perdão que tem tudo a ver conosco. É um perdão que tem a ver conosco. Por toda negligência, por toda omissão, por todo vitimismo, por toda justificativa. Para não enfrentarmos nós mesmos. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, nós queremos passar por esse processo do perdão. Não de boca, mas de todo o coração. Tem misericórdia de nós. Nos perdoe. Nos perdoe. Por colocar os nossos próprios interesses acima do reino. Oh, Senhor, nos perdoe por todas as vezes que a tua vontade não é feita apenas a nós. Mesmo o Senhor nos ensinando que deveria ser a sua vontade e não a nossa. Nos perdoe por colocar a tua vontade, o teu reino, como último plano. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Porque o mundo continua perecendo. Porque o mundo continua na expectativa da revelação dos filhos de Deus. E estamos negligenciando. Perdão. 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 Por todas as vezes que por coisas tão menores não abrimos mão, não perdoamos, fazemos questão, fazemos justiça, não amamos, não perdoamos. Santo Deus, e retemos. Quantos filhos de Deus estão retendo a tua glória de se manifestar não só na vida daqueles que estão lá fora, mas na sua própria vida. Oh Deus, mas o Senhor está levantando
nos 4 cantos. Uma geração, ouça, 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 ouça esse som, ouça esse som, ouça esse som. Escute o que eu vou dizer. Ouça! Uma geração disposta e disponível, não só para receber paternidade, mas para manifestar a paternidade. Não só para receber, mas para manifestar a paternidade. Então que caiam as muralhas, que caiam as mentiras, que caiam os enganos. Ouça, ouça, fique com os seus olhos. Vem, Senhor! Tu és o leão! Vem, Senhor! Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele é amor, mas Ele é justiça. Chega! Chega de rebanho gordo espiritualmente falando. Chega! Chega de ovelhas gordas espiritualmente falando, que só querem receber, 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 e que ficam inchadas porque retém. Esse é o tempo que Deus está levantando uma só geração nos 4 cantos da terra, que independente da circunstância vai escolher o reino. Escolha o reino. Escolha o reino. Decida a partir desta noite escolher fazer a vontade do reino e não mais a tua própria vontade, os teus caprichos. Escolha o reino, igreja do Senhor Jesus. Escolha o reino, porque só os que escolherem o reino terão parte com o rei. Só os que escolherem o reino terão parte com o rei, com o leão, com o leão. Levanta, levanta, igreja, e seja luz, seja sal, seja luz, seja sal, seja luz, seja sal. Ele tem nos amado. Ele já venceu toda a rejeição. Ele já venceu toda a nossa dor. Sim, Ele tem nos amado. Por isso é tão necessário amar como Ele nos amou, perdoar como Ele nos perdoou, e então terás parte com o Senhor. Você está pronto para isso?
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa contar conosco. Nessa nova fase. Nesse mover. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. A culpa não são deles. A culpa é nossa. A culpa não é de ninguém. É nossa. É nossa como igreja. A culpa não é de uma política. A culpa não está no presidente. A culpa não está naqueles que estão lá fora. A culpa é nossa. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Mas obrigada, porque o Senhor não perde. E o Senhor continua no controle. Por isso o Senhor vai usar uma geração que se permite para a glória e a honra do Senhor. Amém? O pastor vai orar. E depois eu senti no coração que a bateria vai tocar de novo. E o Espírito do Senhor vai passear aqui. E vai te marcar. Aqueles que decidem manifestar o reino acima da sua vontade. No nome de Jesus. Amém, amém. Essa semana a minha irmã me ligou. Nós éramos em 5, né? Hoje somos em 4 irmãos. Uma das minhas irmãs já está na glória. E a minha irmã mais nova, ela, há um tempo atrás, ela engravidou e acabou tendo um aborto espontâneo. E ela decidiu não tentar novamente, mas entrar numa fila para adoção. E ela e o meu cunhado passaram por todos os procedimentos, todas as etapas para tentar adotar uma criança. E ela não fez grandes restrições, né? Porque quando você se propõe a adotar alguém, você pode fazer uma série de restrições, desde sexo, idade, cor e tudo mais, localidade. E ela e meu cunhado não fizeram muitas restrições, apenas que fosse próximo de Campinas, onde eles moram, para que facilitasse, né, a visita, eles se conhecerem, porque se é uma criança do Amazonas, precisa ir lá, ficar um tempo para se ambientarem, se conhecerem, etc. E na quinta-feira, não sei se foi na quinta ou na quarta-feira, a minha irmã, nós estávamos conversando, e minha irmã falou assim: eu quero te contar uma coisa, que não é uma fofoca, porque é a respeito de mim, né? E eu queria te contar. Eu falei: então vai, Magrela, né? É o apelido que eu chamo a minha irmã, Magrela. Eu falei: então vai, Magrela, conta aí. Aí ela falou: olha, de uma forma inesperada, o assistente social nos ligou e falou que tem 2 crianças que estão aí disponíveis para nós conhecermos e avançarmos no processo de adoção. Aí ela falou, inclusive ela falou assim: eu estou falando só para você e para mais ninguém. Pois bem, quebrei aí o segredo da minha irmã. Todos vocês estão sabendo e aqueles que estão... Só a internet está sabendo agora, né? E aí ela falou... E na segunda-feira, então, nós vamos passar por mais uma entrevista, conhecer um pouco mais desses irmãos. São 2 crianças, né, de idade próxima. 2 meninos. E aí ela falou um negócio interessante. Ela falou assim: depois que nós passarmos por todo o processo, nós conhecermos a história das crianças e decidirmos adotá-los, né, vai passar para ele a nossa história, para eles a nossa história,
Nós vamos ser apresentados, não pessoalmente, mas vão contar de nós, qual é o nosso interesse, né, a nossa história, e para ver se eles nos aceitam. Para ver se essas crianças aceitam que eu, né, minha irmã e o Robson, meu cunhado, se tornem pais deles. E isso é muito interessante, porque trazendo para nós, como filhos de Deus, como igreja, o Senhor conhece a nossa história. O Senhor tem nosso currículo. Como a pastora falou, e não é a pastora, mas a Bíblia fala, desde que nós éramos ainda um ser informe no ventre das nossas mães, Ele já nos conhecia. Ele sabe de todas as nossas falhas, Ele sabe de todos os nossos pecados. Ele sabe daqueles pecados que nós praticamos, aqueles pecados que nós arquitetamos no nosso coração. Ele sabe mais de mim e de você do que nós mesmos sabemos. Ele nos conhece. Por isso Davi, né, naquele salmo, ele fala: Senhor, sonda-me e conhece-me. O Senhor conhece muito mais do que eu. Veja se há em mim algum caminho mau. E Ele nos aceita. Ele nos aceita. Ele poderia, conhecendo a nossa história, falar: pelo amor de mim mesmo, não quero. Porque são ruins, são maus, são pecadores, são obstinados. Mas mesmo assim Ele nos aceita. Na fila da adoção Ele fala assim: eu quero, eu aceito. Mas aí vem para nós, fazendo um paralelo com a história da minha irmã e do orfanato. Aí vem para nós, e nós que decidimos aceitá-lo ou não, aceitar a paternidade de Deus. Não só para salvação, mas para transformação. Não só para a salvação eterna, mas para a transformação para os dias agora, para o que nós vivemos agora. Querido, o nosso passado não deve definir o meu presente e o meu futuro. O nosso passado não deve definir o nosso presente e o nosso futuro. Não importa como você foi criado, o que você recebeu ou o que você não recebeu. Importa você deixar Deus ser o seu Pai e o Espírito Santo trabalhar a sua vida. Você pode ter tido um pai ausente, negligente, severo, rude, violento, ou até um que deu tanto que estragou. Mas você pode romper com isso e decidir ser algo diferente. Eu, graças a Deus, eu também sou órfão, né? Me tornei órfão no ano passado, quando meu pai foi para a glória. Eu já era da minha mãe, mas meu pai, o ano passado, também foi para a glória. E eu tenho muito boas lembranças deles, muito boas lembranças. Foram bons pais, foram bons pais. Eu fui abençoado com o lar que Deus me colocou. Mas meu pai, ele não era uma pessoa que nós podemos chamar de uma pessoa carismática. Meu pai era um cara duro, né? Não sei porque não era militar. Era um cara duro. E eu nunca duvidei que ele me amou, mas ele nunca expressou em palavras, em gestos, esse amor. Meu pai, ele faleceu com 84 anos, eu acho que só depois dos 80 é que eu ouvi meu pai falar algumas vezes, e pouquíssimas vezes, que ele me amava, em resposta a eu falar para ele que eu o amava. E eu poderia levar isso como uma referência para os meus filhos. Mas Deus me deu uma capacidade de ser diferente. Meu pai era uma pessoa muito presente, nunca perdeu nada que eu fiz, sempre esteve presente, mas nunca demonstrou com palavras, nunca me deu a gente se beijava de bom dia, boa tarde, boa noite, mas nunca era um pai que chegava e dava um beijo do nada. Nunca um pai que chegava, senta no meu colo do nada, né? Como eu falei, eu fui privilegiado por ter meu pai e minha mãe. Não tenho nada que guarde rancor no meu coração. Mas eu não tive isso. Mas eu decidi fazer diferente para os meus filhos.
pegar os meus filhos no colo, de beijar, de abraçar, de falar te amo, de brincar de lutinha. Né? Ontem mesmo eu e o Pedrão, a pastora também não sabe, porque eu falei para ele, não fala para sua mãe, senão nós estamos fritos. Vamos brincar de lutinha na cama, dele uma cabeçada no dente dele. Falei, vou ter que ligar pro Remo, que acho que o dente dele espatifou. Aí ele falou assim, meu dente não foi nada, mas sua cabeça está sangrando. Falei, meu Deus, não conta isso para sua mãe, senão nós estamos fritos. Eu não vivi isso com meu pai, mas eu decidi viver isso com os meus filhos. Então, querido, hoje você pode decidir aceitar a paternidade de Deus. Está na sua mão. Fazendo de novo o paralelo com o caso da minha irmã. Se ela aceitar, estará na mão daquelas crianças aceitá-la ou não. O Senhor já te aceitou. O Senhor já me aceitou. Agora nós temos que tomar posse e nos entregar a Ele. Mas também orar e falar, Senhor, não só como Salvador, mas como um Senhor que transforma a minha história. E o meu passado não define mais o meu presente, muito menos o meu futuro, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Se você quiser, levanta a sua mão para o céu. E você vai dizer assim, Senhor meu Deus, muito obrigado, porque apesar das minhas falhas, dos meus pecados, e até da minha iniquidade, o Senhor me ama, me amou e continuará me amando para todo sempre. Obrigado, porque através de Jesus Cristo, o Senhor estende a oportunidade para que eu seja adotado pelo Senhor. Através de Jesus Cristo, o Senhor me estende a tua paternidade. E hoje eu entendo que a decisão não está nas tuas mãos, mas a decisão está no meu coração. Então hoje eu abro o meu coração para receber o teu perdão e a tua adoção. Eu declaro que eu recebo a sua paternidade, o teu Espírito Santo, e mais, hoje eu me responsabilizo pelas minhas decisões, e hoje eu decido romper com o meu passado, romper com as minhas dores, romper com as minhas frustrações. Hoje eu decido viver a novidade de vida que o Senhor me propõe. Eu decido hoje que o meu passado não interfere mais no meu presente, muito menos interferirá no meu futuro. Eu sou um filho amado de Deus, e a minha vida será para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, 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 amém e amém. Vamos louvar a esse Deus que é o nosso Pai, como filhos amados dele, em nome de Jesus.